muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do Agora TV, edição desta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016. O Agora TV é um oferecimento do portal de notícias Agora RN, portal mais completo do estado. Essa está sendo a primeira edição do Agora TV Esportes, programa que vai ser voltado a ter uma ramificação especial para o lado esportivo aqui do nosso estado. E como primeiro entrevistado, a gente tem a satisfação de trazer hoje o presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol, José Vanildo, a quem eu já aproveito para fazer as boas-vindas. Bom dia, presidente. Bom dia, Rodrigo. Parabenizar mais esse canal importante para o esporte, para o futebol, que pela penetração que ele tem, será de muito valor para todos nós. Legal, obrigado, presidente. A gente lembra que o Agora TV é transmitido ao vivo pelo Facebook, e você, internauta que está assistindo nesse momento, pode fazer a sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai falar aqui e repassar para o presidente José Vanildo. Presidente, a Procuradoria-Geral do Estado solicitou, no início deste mês, se não me engano, no dia 2 de agosto, a devolução do estádio Juvenal Lamartine ao Estado, alegando patrimônio público. Passados aí quase 30 dias, eles deram um prazo de 60, passados quase 30 dias, a gente já tem algum posicionamento da FNF? Como é que está essa situação? Poderia esclarecer um pouco para a gente? Na verdade, o fato realmente é preocupante e é estranho. No mínimo, nós estamos lá há quase 100 anos, mantendo aquele patrimônio. Ninguém quer discutir propriedade do imóvel. Nós temos a posse desse imóvel, de forma mansa, pacífica. Eles judicializaram essa ação no sentido de retomar. Esqueceram que existe uma decisão de uma ação pública promovida pelo Ministério Público que garante o tombamento daquele imóvel e, como consequência lógica, a impossibilidade de modificação de qualquer daquelas áreas e qualquer daqueles segmentos do Estado. Foi uma garantia que teve e uma decisão do tribunal, ainda na presidência do desembargador Cláudio Santos, de garantir a possibilidade de especulação daquele imóvel. E mais estranho ainda é que nós entendemos a dificuldade que vive o Estado. Eu acho que vários assessores desqualificados, desinformados, estão levando o governador a adotar providências, ou, em outras palavras, conseguir aumentar contas para quem não tem que pagar. Basta ver saúde, educação, a própria Secretaria de Esporte falida, sem recursos. Isso realmente é preocupante, porque o futebol não recebe verba alguma do governo do Estado. Presidente, nos autos dessa decisão, dessa solicitação, na verdade, da PGE, eles dizem que o Juvenal Lamartine está num estado de depreciativo. Existe de fato isso, ou a FNF tem conseguido manter a situação bacana por lá? Olha, eu posso lhe garantir que o Juvenal Lamartine está bem melhor do que o Valfredo Gugel, ele está bem melhor do que o Teatro Alberto Maranhão, ele está bem melhor que o estádio Marizão, que é o poder público, ele está melhor do que a segurança pública do Estado. Quem quiser vai ver como funciona. Com recursos próprios, estamos mantendo, é lá onde existe o futebol amador, é lá onde é mando do América, do futebol de base, do futebol dos bairros de Natal, é lá que funciona. É o estádio mais utilizado em Natal. Certamente que quem assim se opõe é como se não estivesse vendo a situação que atravessa o estádio. São os presídios, são as fugas diárias. Se você comparar, o estádio Juvenal Lamartine é um Maracanã, é um mar de felicidade na frente do estado que se encontra o patrimônio público. Presidente, a gente sabe que o estádio Juvenal Lamartine ele recebe anualmente competições de base organizadas pela FNF. Muito embora não consiga comportar público, mas recebe quase todos os jogos. Agora está chegando a reta final, o Campeonato Estadual Sub-19, que a final vai ser ABC e Alecrim. Os dois clubes já estão aí garantidos na Copa São Paulo do próximo ano, através desse campeonato. Queria que você falasse um pouco sobre os preparativos para essa final, como é que está sendo, o que a FNF está preparando de especial e se há a possibilidade dessa partida ser justamente lá no Juvenal Lamartine. Todos os jogos de base que são patrocinados pela federação, sem recurso público,
futebol feminino, de base, treinamento dos clubes da segunda divisão, do América, do Alecrim, eles se realizam lá. E como prêmio da final desse campeonato, que é algo inédito, a federação está numa parceria com a Arena das Dunas, premiando esses atletas em fazer a final na Arena das Dunas. Por quê? Porque a Arena das Dunas é a arena da Copa do Mundo. É uma forma de premiar um momento de glamour, de felicidade. É um prêmio que se está dando àquele jovem e poder utilizar aquele templo maior, um dos melhores do Brasil. Então não é só a questão, todo o campeonato se realizou nos estádios, na maioria do Joelano Martins. E a forma de premiar, como ontem, Copa Brasil Feminino, Sub-19, são medidas inovadoras que premiam as bases e o atleta como forma de motivação. Bacana, presidente. A FNF ela sempre se mostrou uma apoiadora das categorias de base aqui do futebol do Rio Grande do Norte, e a gente vê que os clubes aqui, principalmente o ABC, nesses últimos anos, têm exportado muitos jogadores, não só para outros estados do Brasil, como também para até o exterior, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do investimento em categorias de base aqui no nosso estado. A pobreza ainda impera no Rio Grande do Norte, o amadorismo salva algumas equipes que já do domínio público. Mas a federação está contribuindo de forma positiva. Além dessas premiações de utilizar o estádio com ambulância, com todos os custos de federação, nós colocamos no regulamento do campeonato, Rodrigo, a obrigatoriedade de se colocar na primeira divisão 5 jogadores sub-23, o que compulsoriamente obriga ao clube a renovar aqueles atletas. E isso vai funcionar também na segunda divisão, acabando com aquela história dos velhos jogadores, os rodados jogadores que não vão mais a canto nenhum, impede o surgimento de novos craques. Isso não quer dizer que aqueles veteranos não sejam bons jogadores, mas isso impedia a renovação. Então, o conjunto dessas ações tem sido aplaudido e tem, sim, reduzido o custo, porque vai renovar com um jogador jovem, dando condições de comercialização, de transferência e bons negócios para a ABC e a América, principalmente. Bacana. Você falou aí um pouco sobre o estadual segunda divisão, né? Já tem data marcada para estrear a competição, 10 de setembro. E eu queria que você falasse um pouco sobre como vai ser o modelo de disputa dessa competição, quais os clubes vão participar e qual a expectativa da federação para essa nova edição da segunda divisão. Na verdade, nós vamos ter cinco clubes, apareceram bem mais clubes, mas só que as exigências da lei, elas são muito fortes. Nós admitimos 5 clubes, um momento de muita dificuldade econômica, imagine na primeira divisão e você pensar a segunda, mas são 5 clubes, o modelo é jogos de ida e volta e uma disputa final, o campeão que tiver o maior número de pontos sobe para a primeira divisão campeão e desce o último lugar da primeira divisão para a segunda. O Campeonato Potiguar 2016, a primeira divisão, ele foi considerado um dos melhores dos últimos anos, né? Em termos de patrocínio, de organização. Eu queria saber quais as ideias da federação, já pensando na competição do próximo ano. Se já tem novas ideias para melhorar ainda mais a competição e valorizar principalmente os clubes aqui, né, no primeiro semestre. Desde que eu assumi a federação, como nós não temos, como em todos os estados do Nordeste, existe uma parceria com os clubes e as federações no sentido de utilizar a ferramenta futebol como divulgação do destino do seu estado. Todos no Nordeste têm essa parceria com o governo, menos o Rio Grande do Norte. O que foi traumático, mas isso me ensinou a ir buscar no mercado uma forma de compensar a ausência dessa situação. Isso penaliza muito mais, quase que mortalmente, a ABC e a América, porque ficam totalmente numa forma de desigual de jogar hoje com o Botafogo da Paraíba, com o Sampaio Corrêa do Maranhão, que não existia. Esse desequilíbrio
tem penalizado. A federação, a nível de campeonato, ela busca no mercado, ela tem um conceito no mercado, premia, apesar de todas as dificuldades, controla e remunera a arbitragem, apoia a hotelaria, algum setor de transporte. Esse conjunto é fruto da comercialização e do marketing. Sem isso, a federação já teria fechado há muitos anos. Também temos que registrar o apoio efetivo da CBF à federação e aos clubes. Presidente, existem ações específicas, porque a média de público nos estádios ainda pode ser considerada baixa se comparada a outros centros aqui do Brasil, né? Existem ações específicas sendo planejadas para que a média de público do Campeonato Potiguar seja um pouco maior do que esse ano? Claro que não vai haver um crescimento exorbitante de 50% a 100%, mas talvez um processo evolutivo de 20% a cada temporada, isso aí acabe valorizando cada vez mais também a competição. Enfim, a pergunta é, existe alguma coisa sendo pensada nessa? Veja bem, hoje a ação da televisão ela é muito efetiva. Isso também decorre da violência. A violência nos estádios tem afastado de forma clara, evidente, a família. Não tem sido obstáculo da renovação desse torcedor nos estádios. Mas, em contrapartida, temos que ter a consciência da necessidade de se equilibrar a finança dos clubes. A lei do Profut, hoje, ela penaliza, ela obriga a que os clubes tenham o controle econômico e financeiro sob pena de penalizar os seus administradores. Isso é uma medida coercitiva e vai obrigar aos clubes a caírem numa realidade econômica, ampliando a sua condição dos sócios-torcedores, dando mais qualidade aos seus estádios e certamente o clube, o torcedor vai com a segurança, com a qualidade, com o conforto, com a acessibilidade, retornando, como retorna nos grandes jogos. Presidente, agora falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, eu queria que você falasse um pouco, na sua visão, até como apreciador do futebol mesmo, comentar a situação dos nossos dois principais clubes que hoje fazem parte da Série C do Campeonato Brasileiro. O ABC está numa situação um pouco melhor ali, frequentando o G4 de maneira mais frequente, e enquanto o América ainda está um pouco ali para trás, tentando chegar aos poucos. Queria que você fizesse essa avaliação aí do desempenho dos nossos dois clubes. Olha, a grande questão jogador, o atleta, ele não tem selo de controle de qualidade. É muito difícil. Além do mais, soma-se isso a crise econômica, a ausência do apoio que nós tivemos o ano passado, mesmo assim tivemos muito apoio da Caixa Econômica, tivemos muito apoio de empresas maiores, e nós temos ainda em Natal uma situação interessante. Os grandes apoiadores dos clubes não são empresas de Natal, são empresas de fora. É estranho até dizer como as empresas de fora investem no futebol local e as da terra não. Tem que haver uma reformulação na administração dos clubes, que hoje é feita ainda, Rodrigo, graças à força, à dedicação, ao amor de benemérito de ABC e de América, de Alecrim, de Potiguar. São pessoas que doam o seu patrimônio, o seu labor em favor do clube pela paixão. Isso é um fato que tem que acabar. Hoje tem que se tratar o futebol com total profissionalismo. Ou então haverá certamente no futuro uma dificuldade maior ainda. Profissionalizar é a palavra-chave. Entendi. Presidente, recentemente nós tivemos aqui em Natal um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, foi a segunda vez que isso aconteceu. Dessa vez foi um clássico, né? Flamengo e Fluminense. E o jogo trouxe uma renda assim, bastante considerável, né? Se não me engano, foi mais de 2 milhões de reais essa renda. E a federação acaba ficando com uma parcela e isso ajuda a fortalecer um pouco do futebol aqui local. Existem possibilidades de haver novos jogos da Série A aqui ainda nesse ano? É muito interessante a pergunta, porque esses jogos, eles são jogos de mando da federação de origem do clube. Por exemplo, Flamengo, então o mando é da Federação Carioca. As rendas são fabulosas,
e a maioria desses valores são remetidos para federações e por clube. A federação aqui teve 3% do valor da renda, porque nós teríamos 5%, reduzimos para 3%, numa parceria com a Arena das Dunas, para facilitar a comercialização. Mas isso, o grande segredo disso é a divulgação que dá à cidade. É isso que eu não compreendo, o poder público não compreender. E você imagina um jogo desse, que é visto no mundo todo, o que representa de mídia em favor do Estado. É como o jogo da seleção, que modestamente nós brigamos muito para vir. O jogo da seleção, o que representa esse jogo é uma mídia do mundo falando um jogo da Copa do Mundo, que é jogo de Copa do Mundo, valendo ponto, um jogo único que nunca existiu no Rio Grande do Norte, e nós ficamos até inibidos em procurar o Estado como uma forma de fazer parceria para a realização desse evento. É muito difícil, mas hoje já estamos recebendo essa comissão da CBF, hoje dia 25, temos a reunião agora, já na Arena, já com o escalão precursor da seleção, armando todas as possibilidades estruturais, operacionais desse jogo na primeira semana de outubro. Legal, a gente lembra que a seleção volta ao Rio Grande do Norte depois de 35 anos, se não me engano, né? O jogo foi contra a Alemanha Ocidental, se não me falha a memória, e você teve a experiência recentemente como chefe de delegação da seleção brasileira. Verdade. Né? É isso, de certa forma, também essa aproximação da FNF com a CBF ajudou a trazer esse jogo contra a Bolívia aqui para Natal. O que essa aproximação entre a Federação Potiguar e a Confederação Brasileira pode ainda render de frutos, especificamente para os clubes aqui? Olha, o mês passado eu estive com o governador do estado, Dr. Robson Farias, na CBF, numa reunião com o presidente Marco Polo, e falando sobre o jogo da seleção, e falando também com a parceria da CBF com o governo do estado. Essa parceria, a CBF iria investir em um projeto de retomada da educação física e do esporte na escola. Então, isso são ações efetivas. E outras ações de apoiamento. A CBF tem sido muito presente com a ABC e a América principalmente. Nós tivemos a possibilidade de ter hoje um calendário alongado. Apesar de todas as dificuldades, os avanços da CBF junto aqui ajudarem muito. Hoje, a Série D, que era rejeitada hoje, 100% das despesas são pagas pela CBF. A Série C, 100%, e por aí vai. Isso não implica dizer que seja a solução, mas já demonstra um avanço. E vamos avançar mais ainda no ano que vem com esse instrumento de pressão que nós temos com a Copa do Nordeste, que é outro avanço que nós tivemos e, modestamente, fizemos parte desse grupo que lutou para o retorno da Copa do Nordeste. É muito difícil, mas a CBF tem sido presente no Rio Grande do Norte, apoia a federação e muito mais os clubes. Legal. Presidente, gostaria de agradecer a sua participação aqui na primeira edição do Agora TV Esportes, né? Uma situação que vai se repetir bastante aí nas próximas semanas. Muito obrigado por ter feito parte aqui da nossa bancada. Muito obrigado, e aproveitar para pedir ao governador do estado que tenha sensibilidade em relação ao Juvenal Lamartine, que é um marco da saudade, é um marco do futebol. E um governo que não preserva o passado, certamente ele não terá futuro. Bacana. Obrigado, presidente. O Agora TV vai ficando por aqui. A gente voltará na próxima semana com nova entrevista sobre esportes. É isso. Um abraço a todos e até mais.